A paz do Senhor, meus irmãos. O Senhor Jesus ele falou em Lucas, o capítulo 19, verso 11. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E quando eu analiso esse texto que o Senhor Jesus havia dito na casa de Zaqueu, eu comparo com Romanos 3 e 23, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Significa que o João 3 e 16 faz todo sentido para mim e entendo que seja também para você. Porque o João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E é por isso que o Senhor Jesus disse para Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E o apóstolo Paulo disse que todos pecaram. Significa dizer que o amor de Deus é para todos. Todos nós pecamos. Brasileiros, essas nacionalidades, todos esses 195 países, ou até mais deles, em etnias, tribos, tribais, todos os seres humanos já vieram em pecado. E o que acontece? Deus enviou o seu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos perdoar, para nos dar uma segunda chance. O nosso destino, pelo ato de ter ofendido a Deus, era um caminho de tristeza, caminho de sofrimento. Mas em Cristo nós temos esperança. Deus nos trouxe o céu para esta terra. O Senhor trouxe ou enviou o seu Santo Filho, Jesus, para nos direcionar, nos guiar, nos dar norte. Todos nós pecamos. Todos nós estávamos debaixo da mesma sentença. O Salmo 14 e o Salmo 53 diz que não há um justo sequer. Fato é que a natureza adâmica ela prevalecia irremediavelmente na natureza do ser humano. Porque é a raiz da árvore que a segura e não os frutos. Adão é a raiz genealógica de todo ser humano. Por isso, Deus ele trata as raízes, que é o chamado pecado congênito, que está entrelaçado na natureza do ser humano, e em Cristo é removida. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que já encontrou com Cristo, glória a Deus pela sua vida. Você que tem feito o bem porque serve a Cristo, glória a Deus por sua vida. E quando se olha que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, a gente encontra 3 tipos de pecado. O pecado congênito, que é a natureza adâmica entrelaçado na natureza de quem vem a este mundo. Aí os pecados por comissão, é aqueles que sabem o que é pecado e mesmo assim cometem o pecado por fraqueza, por declínio moral, por o nível da dignidade ter diminuído na vida, e aqueles pecados por comissão, por omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O Senhor Jesus ele quer que nós vivamos intensamente o cristianismo, ou os ensinamentos de Cristo. E uma vez entrelaçada a nossa natureza, a absorção do caráter de Cristo, devemos passar isso adiante. Devemos influenciar aqueles que precisam mudar, como Deus nos mudou. Se ainda estamos dando problema, ainda temos defeito, precisamos nos aproximar mais de Cristo, absorver o caráter de Cristo, para que nós tenhamos
sustentação diante de nosso Pai Celestial. Lembre-se, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Então aqui não tem bom. Todos nós precisamos de Cristo na nossa vida. Eu fiz a minha decisão. Não digo que sou santo. Trabalho diariamente me policiando para viver de maneira agradável diante de Deus e diante dessa sociedade. Que você viva intensamente servindo a Deus. E lembre-se, a árvore é conhecida pelos frutos. Seja intenso, absorva o caráter de Cristo. Que ele viva, que ele faça morada permanente no seu coração, lhe orientando, lhe dando direcionamento para melhor testemunhar acerca de Cristo. As pessoas, lembre, meu irmão e minha irmã, que as pessoas vão olhar primeiro para você, para depois olhar para Cristo. Eles querem saber se o Cristo que você está pregando, de fato, ele mudou sua vida. Porque você falar sobre Cristo e você não permitiu que ele mudasse a sua vida, o que você está fazendo? Permita Cristo mudar primeiro você e então você vai cuidar dos outros. Lembre-se, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Cuida de ti, te preserva e aí passa adiante o que Cristo fez pela tua vida e pela tua família. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, que esse dia seja um dia de muita vitória. Não há vitória sem luta. Seja forte, seja resistente, firme, honra no seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe.